Ela é jornalista, escritora, tem 2 livros publicados e premiados em editais pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. E um deles é o seu primeiro livro de contos, Contos de Ir Embora, de Natécia Rocha. E é ela que está aqui para conversar com a gente hoje. Tudo bem, Natécia? Oi, Rosane, tudo em paz, grato pelo convite. Uma honra estar aqui participando com você no Cabeceira. Seja bem-vinda. Natécia, fala um pouquinho então da tua trajetória como escritora, né? Você é jornalista, passou muitos anos em redação. Conta um pouquinho aí como é que foi, você depois começou a escrever. Conta aí pra gente. Então, Rosane, essa coisa com a escrita, ela é sempre muito dentro da gente. É quando a gente tem uma vontade de se expressar, seja através da linguagem jornalística, através da literatura, da poesia, da fotografia. É a linguagem como comunicação. Então, assim, desde pequenininha eu sempre gostei muito de ler, sempre fui uma criança muito introspectiva e gostava de ler e fui para o jornalismo porque eu achava que ia ser escritora e também porque eu sempre tive muita preocupação com as questões sociais. Sempre foi uma coisa muito cara para mim, as questões sociais. E no jornalismo eu realmente encontrei, só descobri lá dentro que eu não seria escritora lá dentro. Mas foi muito bom o tempo que eu passei na redação, não é uma coisa tão longe de mim, assim, tão distante. Gosto muito do jornalismo, mas esses 3 últimos anos a gente acabou se dedicando um pouco mais à literatura. Em novembro de 2014 a gente teve a alegria de lançar o primeiro livro de contos, né, que é um gênero assim que sempre me atraiu muito também. Primeiramente foi a crônica, e depois que eu nunca tive coragem de revelá-las, assim. Mas quando eu vi o conto, eu achei que já tinha uma escrita mais madura e que eu podia compartilhar isso com as pessoas, e trabalhei isso com muito carinho, com muita delicadeza. E teve a sorte, o livro teve a felicidade de ser... Apresentei o livro ao edital da Secult, graças a Deus ele foi aprovado. Ele foi publicado pela Fundação Demócrito Rocha. Então, assim, é um livro que ele é pequeno. Eu sempre chamo ele de livrinho, mas é por causa do tamanho. Não é desmerecendo o Contos de Ir Embora, né? Que ele tem um tamanho de bolsa, assim. Mas ele foi um livro muito bem trabalhado, sabe? Nos mínimos detalhes. É uma das características, assim, que eu acho que deve ser de todo escritor, já que a gente está falando de literatura, é ter um apreço com a linguagem, ter um cuidado com as novas normas ortográficas, né? É ter um zelo com a limpeza do texto, para não ter palavras repetidas, para o leitor ter realmente um momento de prazer. Que bom. Natécia, o saudoso escritor Newton Maciel, né, que fez o prefácio do seu livro, ele tentou aí explicar por que Contos de Ir Embora, né, baseado nas histórias do livro, mas eu quero ouvir de você. Por que Contos de Ir Embora? Pois é, o Newton, querido, foi a primeira pessoa que leu esse livro. Quando eu terminei os contos, eu fui à casa do Newton, não o conhecia, sabia da fama dele que ele era muito criterioso, muito bravo até. E aí eu falei, bom, eu vou logo submeter esse livro a um crivo, se não for isso, eu já nem me iludo. E aí fui para a casa do Newton e disse, Newton, se você gostar, não precisa, se você não gostar, não se sinta obrigado. E quando veio esse prefácio maravilhoso, e essa fatalidade de 6 meses depois dele não estar aqui com a gente. Mas assim, o título, o Contos de Ir Embora, em 1996 eu estudava cinema aqui no Dragão do Mar, e a gente tinha um professor, o Orlando Senna, que ele falava muito do Gabriel Garcia Marques, e eu lembro, uma das coisas que eu me lembro bem dele dizendo era que o Garcia Marques escolhia primeiro os títulos dos livros dele, e depois desenvolvia a história a partir dos títulos. Nem todo o processo é assim de todo escritor. Quando eu ouvi aquilo, para você ver, foi em 96, e para mim é claro como hoje, assim, eu vi que comigo acontecia aquele processo também, que não é nada de extraordinário, mas é o processo de alguns. Então esse título eu já tinha e guardei. Eu tenho uma lista de títulos assim no meu, que eu quero desenvolver, que eu vou desenvolvendo aos poucos. E aí quando eu fui fazendo essas histórias, esses contos ao longo do tempo, e quando eu vi
Quando eu olhei os 6 contos prontos, eles tinham unidade. Todas as pessoas dos contos iam embora em algum momento. Aí eu, ou porque morriam, ou porque iam embora mesmo, porque, enfim, por algum motivo que o leitor vai ver, eles iam embora. E aí eu vi, bom, são os contos de ir embora. Chegaram os contos desse título. E você também tem aí o seu primeiro trabalho, que foi o Rumo Norte, né? Que é um livro de fotografias e poesia. Fala um pouquinho sobre ele, mostra pra gente. Então, esse livro Rumo Norte aqui foi o primeiro trabalho, né? Foi quando eu trabalhava ainda lá em Sobral, quando ele começou a ser gestado. E ele traz 30 fotografias e 30 poemas da região norte, que, enfim, ele foi um trabalho muito diferente, assim, sabe, Rosane? Porque a gente vivia com muita aflição na coisa da redação mesmo. E não é nem aflição, é o corre-corre do dia a dia. Então, quando você vê, você pode se expressar de alguma maneira. Eu sempre tive um apreço muito grande pela fotografia. Quando você vai para o jornal, para o interior, você também fica responsável pela fotografia. Então, para mim, foi um prato cheio, assim. Eu era feliz com o que eu fazia. E aí, além das fotografias que você fazia para o jornal, eu comecei a fotografar o que estava no entorno ali, aquele inusitado, aquele detalhe que ninguém vê, que era o natural do olho, é o natural do olho. É assim que acontece comigo, não é por nada demais, mas, enfim, funciona assim. E os poemas da mesma forma, sabe? Os poemas, eles vinham depois de estar em casa, de estar cansada. E quando eu vi, tinha um formato de trabalho ali. Tinham vários poemas, tinham várias fotografias. Eu falei, gente, aqui tem um trabalho. E aí fui vendo, fui analisando, porque uma coisa que você tem que ter num trabalho para ele ser consistente é você conhecê-lo. Você tem que conhecer sua matéria-prima, o seu texto. Eu vejo, eu revejo. Esse Contos de Ir Embora aqui, eu fiquei muito tempo em cima dele. O Rumo Norte, da mesma forma. O Contos de Ir Embora, ele traz ilustrações também, sabe? Ele tem toda essa preocupação de ter uma dinâmica com o leitor, sabe? De tentar comunicar o mais próximo possível. Uhum. Tem esse outro trabalho também, que é muito bonito, que são postais, né? Isso. Mostra pra gente também, fala um pouquinho sobre ele. Então, Rosane, esse trabalho aqui é um trabalho bem querido também, se chama Viva o Tempo que se chama hoje. Ele é feito em parceria com uma amiga fotógrafa, a Margarete Muniz, que ela é bióloga, é de Sobral. Você vê que eu tenho muita relação com Sobral, assim, né? Meus pais são de Santana do Acaraú, e eu, apesar de ter sido criada em Juazeiro do Norte, assim, tenho muito envolvimento com aquela cidade, assim. E aqui os textos, as fotografias são da Margarete, todas fauna e flora cearense. E os textos que são bem diferentes do que eu já tinha escrito até agora, eles são os textos mais leves, feitos de uma forma mais descompromissada com a literatura. Foi uma coisa, é um trabalho muito simples e muito verdadeiro também, que deu muito prazer de fazer. Com a Margarete, é uma pessoa muito querida, vai ser mãe agora, novamente. Muito lindo. Natessa, então, falando aí, voltando aí ao Contos de Ir Embora, só pra gente, você falou aí já da emoção, como é que você se sente, né, de que 2 pessoas que trabalharam com você nesse livro, na ilustração, o saudoso Aldifas, e fazendo o prefácio, o saudoso Nilton Maciel, como é que você se sente ter perdido essas pessoas, né, exatamente nesse momento de lançamento do livro? Pois é, foi uma coisa, foi muito estranho, Rosane, muito estranho. Não foi tão doloroso, porque eu compreendo a morte com uma certa tranquilidade. Eu acho que eles realmente estão em lugares bem melhores do que o que a gente está. Eles viraram luz, Aldífax foi para o céu feito um passarinho, né? Foi para casa, para Santana do Acaraú, num sábado, final de tarde,
e tomou banho, tomou café com pão, fechou os olhos e foi para o céu. O Newton Maciel também, misterioso, ranzinza, tinha que desaparecer assim sem a gente saber direito como foi, né? Ficou lá no mistério, a gente ainda não sabe se, enfim, nunca saberemos que dia exatamente o Newton faleceu, né? Que ele foi encontrado 2 dias depois ou 1 dia depois pelo Raimundo Neto, que é um amigo nosso em comum. E assim, eu gostaria muito de tê-los aqui, porque o Newton estaria acompanhando, com certeza, já teria escrito outras coisas a respeito do livro. O Audifax foi ao lançamento, lançamos o livro juntos, sabe? E ele era um querido conterrâneo do meu pai, amigo de infância dele, tocou o sino da igreja de Santana do Acaraú com ele, quando eram coroinhas na igreja lá, em Santana, mas está no céu. O que eu lamento mais da partida dessas pessoas, Rosane, vou te dizer o que é o trabalho que vai deixar de ser feito. Outro dia eu estava consultando o site o blog do Newton Maciel, quanta gente, quantas coisas ele deixou escritas, sabe? Quanto trabalho de novos escritores ele comentava sobre a literatura cearense, estava fazendo um super trabalho de fôlego, uma coletânea sobre a literatura cearense. Nisso eu lamento, assim, sabe? As ilustrações que o Audifax vai deixar de colorir, sabe? Aquele vermelho, o laranja, o amarelo, aqueles pássaros, aqueles peixes, olhos. Isso eu tenho uma dor, sabe? Como o Juarez Barroso, que é um outro escritor também que eu tenho, que não tem nada a ver com isso aqui, mas que ele morreu aos 42 anos, em 1976, e deixou 3 livros apenas publicados. Eu fico imaginando o que essa pessoa teria feito se ela tivesse continuado produzindo, sabe? Se já produzia, se dava aqueles frutos tão maravilhosos. Uma pena. Mas está aí, então, o Contos de Ir Embora, de Natécia Rocha. E, Natécia, muito obrigada pela sua presença. Parabéns aí por esses trabalhos lindos, caprichosos aí, que os leitores vão poder se deleitar na sua poesia, na sua literatura. Rosane Guerra, eu quero lhe agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse programa tão bacana, né, que dá uma força para a literatura cearense. Dizer aos seus telespectadores, agradecer aqui a equipe da TV Assembleia também, ao Messias, que está aqui trabalhando com a gente, a toda a equipe. Dizer que quem se interessar pelo Contos de Ir Embora, pode entrar no site da livraria da Fundação Demócrito Rocha, que ele está lá à venda. Quem quiser, o Rumo Norte também tem na livraria, na livraria Lua Nova também, na Smile do Shopping Benfica. Pode entrar em contato, posso deixar um e-mail de contato, é o naterciarrocha@gmail.com. E assim, o livro, talvez pelos textos que foram trabalhados com muito carinho também, mas que eu não mostrei aqui, se você me permite, são as ilustrações do Audifax, que são 6 ilustrações que são preciosas, assim, sabe? E vão marcar a nossa vida como cearenses, assim. Enfim. Tá bom, querida. Obrigada mais Obrigada uma vez. também. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com mais literatura para você. Até lá.